Boa noite, meu nome é Neiva Ribeiro, sou secretária-geral do sindicato e nós vamos dar início a mais um momento bancário em debate com a presidenta. A nossa presidenta Ivone Silva está numa outra agenda, não poderá estar conosco, então vocês ficarão comigo essa noite para discutir o que mudou com a reforma trabalhista, com a nova lei que entrou em vigor. Nós aqui no Momento Bancário trouxemos vários especialistas, né, para discutir, explicar o que mudava na reforma, que efeitos teria sobre o emprego, sobre as condições de trabalho, sobre a justiça do trabalho. E agora, dia 11, foi aprovada e a gente quer conversar aqui com os especialistas se a gente estava certo, se não estava, o que mudou de fato. Para fazer esse debate conosco essa noite, nós temos a Silvana Abramo, que é secretária-geral da ANAMATRA, é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e secretária-geral da ANAMATRA. Boa noite, viu, Silvana? Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Luciano Pereira, que é presidente dos comerciários de Osasco, que veio falar para a gente aqui como que está o impacto da reforma sobre a categoria e sobre o geral. Olá, Neiva. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer, um privilégio passar esse tempinho com vocês. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E com a Cíntia Valente, que é assessora jurídica aqui do sindicato, já esteve com a gente em outros programas e vai conversar com a gente sobre esse assunto essa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho aí sobre os efeitos, né, dessa nova lei. Então, gente, eu gostaria muito de receber vocês aqui para falar de um assunto mais agradável, né? Mas, infelizmente, a gente precisa de abordar as mudanças que ocorreram e como elas vão impactar na vida dos trabalhadores sobre diversos pontos. Eu quero começar perguntando para a Cíntia. Aqui nos bancários, Cíntia, o que pode mudar com a nova lei que foi aprovada e agora já tem uma medida provisória que modifica essa lei em vários pontos, tornando ela mais nociva ainda para os trabalhadores? Então, Neiva, de imediato, o que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é o fato da convenção coletiva nos dar certos direitos até 31 de agosto do ano que vem. Então, embora a lei tenha vigência a partir de 11 de novembro, muitas garantias estão na convenção coletiva até 31 de agosto de 2018. Mas a gente percebe que algumas mudanças os bancos já pretendem aplicar na categoria. Um exemplo, né? Depois a gente vai falar um pouco mais, mas um exemplo de imediato é o fato da gratificação de função. Muitos bancários hoje, né, eles são contratados, posteriormente recebem a gratificação de função, posteriormente na Justiça do Trabalho isso era incorporado ao salário, o que deixa de acontecer, né, com a previsão da nova lei. Então, isso é uma coisa que impacta diretamente para a categoria bancária. Outra coisa é a terceirização, que vai ser, pode se terceirizar para qualquer atividade dentro de uma empresa, né, inclusive a atividade principal. Então, isso também, porque é um dos males que a categoria bancária enfrenta é a terceirização. Silvana, uma das principais reclamações que os bancários trazem para nós quando eles vêm homologar é a questão da 7ª e 8ª hora, né? Porque nós temos uma jornada de 6 horas, então quase todo bancário sabe que é garantido que ao terminar o contrato dele, ele pode questionar dessa 7ª e 8ª hora se ele não for, de fato, chefe, não tiver responsabilidades, não tiver poder e tudo mais. Sim. Então, os bancários estão perguntando, e aí, agora depois da reforma? Não vale mais? Acabou? Olha, a gente tem uma questão que é fundamental para os juízes e para a Associação Nacional que eu represento, que é a questão da independência judicial, né? Então, cada juiz, dentro do processo, dentro da sua avaliação, do seu entendimento de lei, vai julgar da maneira que acha mais correto, né? Com liberdade dentro dos parâmetros legais. Na verdade, isso já acontecia e vai continuar acontecendo. O que a gente vai ter é que agora, com a nova legislação, as posições e as dúvidas e as diferenças vão aumentar muito, não é? Porque
as questões são muito polêmicas, né? Todas elas, né? A questão da 7ª e 8ª hora já vinha sendo construída uma jurisprudência ao longo dos anos, com súmulas e tudo mais, e que pode haver, sim, uma alteração no entendimento do TST, nos entendimentos todos simulados, né? Agora, além disso, nós vamos ter aí a nossa previsão é de que a gente tem um longo percurso ainda para a consolidação dessa jurisprudência, né? Por exemplo, em outras questões, né, como a 7ª e 8ª hora é um exemplo das coisas que Sim, podem mudar é verdade. e que a gente está questionando. Essa questão do autônomo exclusivo. Sim. Eu vou ser um gerente autônomo exclusivo de um banco só. Pois é. Como que vai funcionar isso? Como que a lei pode... A questão do autônomo exclusivo é uma figura quase que inimaginável, não é? É uma figura que traz uma contradição absoluta em si, não é? Porque ou se é autônomo ou se tem uma relação exclusiva. Porque se eu sou autônomo, gente, autônomo, eu posso representar vários bancos, eu posso vender o portfólio de vários bancos, vários produtos. Agora, se eu sou exclusivo daquele banco, então, teoricamente, eu sou empregado daquele banco, não? Isso mesmo, é. Agora, a nova MP, a medida provisória 808, retirou a expressão exclusivo do autônomo, não é? Então, a gente também é a mesma coisa, quer dizer, eu acho que, de qualquer maneira, sempre que se aplica uma lei, tem que se interpretar essa lei. E essa lei deve ser interpretada de acordo com os princípios do direito do trabalho, de acordo com os princípios constitucionais e as normas internacionais. De maneira que nenhuma determinação da lei, e isso é natural que todos os juízes façam para qualquer lei, não é só agora para a reforma, é que se vá fazer uma construção, ou seja, a gente vai aplicar a lei de acordo com o restante do sistema jurídico trabalhista, né? A lei nunca vai poder ser aplicada isoladamente. Pelo menos é o que a ANAMATRA tem entendido e é o que a nossa jornada de direito do trabalho, a nossa segunda jornada, que aprovou 105 teses, tirou como entendimento unânime ali do evento que nós realizamos, juntamente, inclusive, com a Advocacia Trabalhista, com o Sindicato dos Auditores Fiscais e com o Ministério Público do Trabalho. Inclusive, o presidente da ANAMATRA teve aqui em um outro programa, Luciano, e ele falou para nós aqui que haveria pelo menos de 10 a 15 anos de debate jurídico. Sim. E isso teria uma insegurança jurídica para ambos os lados, né? Para quem propôs a reforma e também os trabalhadores, que é o elo mais fraco, porque tem vários itens que são inconstitucionais, que ferem... Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, tem sido veiculado muito na mídia oficial, na grande mídia, que são os juízes do trabalho que estão criando uma insegurança jurídica, que estariam fazendo uma guerrilha. Isso. Assim, um policiamento, digamos assim, né? Está sendo uma reação muito pesada. E nós dizemos que não, que na verdade a insegurança jurídica, quem instaura é o Congresso Nacional. Aprovar uma lei dessas, uma lei em que os parlamentares sabiam das inconstitucionalidades, mas votaram num texto esperando uma medida provisória. Essa medida provisória não veio antes da entrada em vigor da lei, antes do dia 11 de novembro, e vem alguns dias depois, trazendo situações, inclusive novas, em situações que mal teriam sido discutidas no próprio Congresso. E, além disso, evidentemente, uma legislação assim propicia um sem número de emendas. Já estamos em mais de 950 emendas à medida provisória. Então, o debate legislativo vai se prolongar muito. E a mobilização dos trabalhadores também. Luciano, antes de passar para você comentar quais os impactos que vai ter a reforma na sua categoria, eu queria que a gente mandasse um abraço para o pessoal da TV FETRAF, os comerciais do Ceará que estão nos assistindo ao vivo. Uma boa noite para vocês, espero que vocês estejam gostando do programa, e para a TV Contrax. Neiva, é uma honra estar aqui no programa de vocês, né? Eu queria começar minha fala me apropriando de uma palavra aqui da Silvana Abramo, contradição. Tem muitas contradições. Então, se nós não observarmos esse aspecto contraditório da lei vigente, né? Nós não podemos mais chamar de reforma, hoje é a lei vigente,
não dá para partir do pressuposto de em que momento essa reforma trabalhista ela foi aprovada no Congresso e hoje é o que nós temos para trabalhar, para avaliar, né? Você pega um cenário hoje, Neiva, onde você tem mais da metade da população economicamente ativa mundial entre 20 e 40 anos, né? Eles nem estudam e nem trabalham, né? Então, um cenário onde esse programa aqui é um programa de meia hora, por isso que a gente pede que vocês fiquem por aí assistindo a gente, um cenário onde que a cada 15 segundos um trabalhador ele morre vítima de acidente de trabalho, né? A cada 15 segundos um trabalhador morre vítima de acidente de trabalho, né? E 153 trabalhadores, né, eles sofrem um acidente de trabalho, né, a cada 15 segundos no mundo. Você tem um aspecto totalmente contraditório no que você diz respeito à inclusão. Então, quando nós falamos de reforma, por exemplo, nós podemos pegar um recorte, por exemplo, da Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial aconteceu, você tinha a França e a Inglaterra que se beneficiou dessa reforma, né? Quando você tem uma reforma, uma revolução que ela acontece através da introdução da energia elétrica, né? Você tem ainda hoje mais de 1.300.000 pessoas que não têm acesso à energia elétrica, né? Quando você fala em inclusão digital, você tem hoje quase a metade da população mundial sem acesso à internet, por exemplo. Então, esse é um aspecto contraditório, porque enquanto nós estávamos falando sobre direito e fazendo nossas campanhas dizendo que direito você não reduz, você amplia, nós somos subtraídos no nosso direito, que a gente costuma dizer que o direito do trabalho também é um direito humano. Sim, claro. Então, nós somos subtraídos de toda a possibilidade de reação, né? Porque numa medida, de uma vez por todas, você elimina vários aspectos de garantias institucionais, inclusive enfraquecendo as instituições que representam os trabalhadores, né? Então, esse é um cenário contraditório, esse é um cenário onde as pessoas elas ainda não acordaram para o que está acontecendo, inclusive os próprios empresários, né, não só do sistema financeiro, mas do comércio de uma forma geral, o que a gente tem dito lá na nossa região, que essas mudanças que estão ocorrendo no Brasil hoje são como se fosse uma dose de veneno, que as pessoas estão tomando, e elas vão morrendo aos poucos e ainda dando risada e achando que é a melhor coisa do mundo. Estão achando que é uma coisa boa, inclusive os empresários. Mas, por exemplo, o comércio é o termômetro da economia. Então, se você não gera um mercado consumidor para que você tenha produtos e serviços, você vai criar cada vez mais um número de marginalizados, onde você tem uma violência acentuada, inclusive a violência urbana, entre outros aspectos, né? Hoje mesmo saiu dados do próprio Ministério do Trabalho, que num período de 10 anos nós vamos perder 45% dos postos de trabalho. Então, olha o tamanho da contradição. Cíntia, isso que o Luciano está falando é bem interessante, porque todo o contexto em que se apresentou a reforma e vem se apresentando para a sociedade é num contexto de modernização, de colocar o Brasil competindo com outros países que já fizeram reformas, e a gente recentemente teve num seminário aqui internacional, foi essa semana, né? Semana passada. Onde vários países que passaram pelo mesmo processo que o Brasil, de reforma das leis trabalhistas, de diminuição das políticas públicas, hoje estão fazendo balanço, e o que teve aumento do desemprego, aumento dos acidentes de trabalho, não gerou nenhum emprego decente, e você reduz o consumo, porque você vai concentrar cada vez mais recurso na mão de pessoas que já têm dinheiro, e a população não vai consumir. Então, o que você acha de tudo isso? O que você acha desse debate? Não tem como modernizar É isso mesmo, Neiva. Contradição é a palavra que eu acho que tem que nortear, porque o direito do trabalho sempre teve como princípio equilibrar essa relação empregado-empregador, que é tão desigual, né? E aí, quando vem uma proposta de criação de empregos, crescimento econômico, e se apresenta uma reforma dessa que individualiza, traz assim tudo que foi construído, se desconstrói. O que a gente ouviu de outros países é que a reforma sempre veio com essa intenção de mudar
inovar, melhorar, criar emprego, que eu acho que é isso que, né? Só que tanto no México quanto no Peru, toda a América Latina, todos que já tiveram essa reforma trabalhista, os resultados são todos negativos. Vão totalmente de desencontro com aquilo que foi inicialmente apresentado e divulgado para toda a sociedade. E mais, em muitos desses países, a reforma não foi tão profunda quanto essa que está sendo aplicada aqui no Brasil. De maneira que essa experiência, digamos assim, brasileira, ela está sendo acompanhada por trabalhadores, empresários e governos de todo o mundo. Não é? A Anamatra teve a oportunidade de fazer um encontro ano passado na França, um congresso internacional, e lá conversamos com parlamentares que estavam também no processo de reformas trabalhistas. E eles nos falaram, a gente quer muito saber o que vai acontecer com o Brasil, porque nós temos receio que aconteça o mesmo lá. Né? Todos estão preocupados. Todos estão preocupados. Quem aplicou está preocupado com os efeitos. Não tem emprego, não tem renda, não tem arrecadação para as políticas públicas, não tem... E se a gente pensar da importância do Brasil na América Latina, na América do Sul, isso cresce ainda mais. Ou seja, a gente tem uma grande, enquanto sociedade, uma grande responsabilidade internacional. Sem dúvida. Olha, estou me avisando aqui que a gente vai ter que dar um intervalinho, mas antes da gente ir para o próximo bloco, que a gente vai receber um outro convidado, queria que a Cíntia falasse da ação que a gente ingressou agora no sindicato para garantir a gratificação de função. Como eu disse no início, considerando aí essa alteração da incorporação da gratificação de função nos salários, o sindicato, né, se preparou antes da vigência da reforma, ingressou com ações coletivas contra os bancos, no sentido de proteger esses trabalhadores que já possuem a gratificação por um período de mais de 10 anos, para que, na eventualidade deles perderem esse comissionamento, essa gratificação possa incorporar aos salários. Legal. Então, isso é uma coisa que a gente vai aguardar, claro, né, o posicionamento do judiciário em relação a tudo isso, né, esses pleitos. Então, é isso. A gente vai dar um intervalinho, né, de um minutinho e a gente já volta no próximo bloco para continuar esse debate aqui falando dos impactos da reforma trabalhista e também de quais as ações que a gente vai, como trabalhadores, organizar, fazer para não permitir que a gente perca os nossos direitos. Esse é o canal do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Nesse espaço você encontrará informações sobre o mundo do trabalho, poderá tirar dúvidas sobre seus direitos jurídico, saber mais sobre saúde, educação e ter acesso a matérias sobre economia e finanças, com um olhar diferenciado do trabalhador. Além de ficar por dentro de dicas de cultura e lazer, muito além dos bancários e bancárias, você internauta também se encontrará nesses assuntos dentro do Sindicato Cidadão. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, assista aos nossos vídeos e compartilhe. Bom, boa noite, estamos de volta com mais um Momento Bancário em Debate. Hoje nós estamos aqui falando sobre os efeitos da reforma trabalhista, agora da Lei 13.467, que agora entrou em vigor no dia 10. A gente conversou aqui no primeiro bloco com a Cíntia, com o Luciano e com a Silvana. E agora a gente vai receber o professor Camilo Caldas. Boa noite, obrigado. Camilo. O professor Camilo é advogado, é jurista, é nosso colaborador aqui na Faculdade 28 de Agosto. A gente volta com o Luciano, que é presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco, com a Silvana Abramo, que ela acabou de me falar aqui, que ela é sobrinha da Lélia Abramo, que dá o nome ao nosso teatro lá na Avenida Paulista, né, na Regional Paulista, que é um xodó nosso, é um lugar muito querido, a gente recebe... Já teve eventos artísticos muito lindos. A gente tem um quadro maravilhoso da Lélia lá. Muito emocionante. Que bom, já você vem aqui para falar sobre isso. Tá bom. Para a gente falar de assuntos mais legais, né? Menos.
Camila, a gente está aqui conversando sobre tudo que a gente previa de ruim na reforma trabalhista. Eu lembro que você veio aqui conversar conosco, veio conversar com a diretoria, você foi mostrando lá os pontos que podiam mudar e o que isso podia trazer de impacto. Nós ficamos horrorizados, né? O Camilo ainda, inclusive, ele dizia que não era uma reforma, era uma deforma, né? Porque uma reforma é uma coisa boa, que melhora, né? Que edifica. E, no caso dessa lei, ela vai acabar com um monte de direitos que nós temos e vai fragilizar o acesso à justiça do trabalho. E, enfim, aconteceu. E aí? Pois é, os sindicatos, né, e a esquerda em geral tinham uma leitura correta a respeito do movimento político que acontecia, desde o golpe até as suas consequências, porque existe uma relação direta entre as duas coisas. Eu insisto em dizer que não se trata propriamente de reforma, porque a palavra reforma, na sua semântica, tem esse sentido positivo, de melhora, quando na realidade poderia ser feita alguma alteração na legislação trabalhista, mas não da forma como foi feita. O mesmo autoritarismo que pautou o golpe contra a presidente Dilma foi o mesmo autoritarismo que permeou essa alteração legislativa. Porque uma alteração deveria dialogar com os vários setores, ANAMATRA, sindicatos, Ministério Público, todos os segmentos deveriam ser convidados a discutir. Porque geralmente se pensa numa polarização entre capital e trabalho, entre sindicato patronal e sindicato dos empregados, como se fosse impossível fazer uma discussão séria a respeito do tema. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o Ministério Público e o Poder Judiciário, a magistratura, tem uma posição que não está ligada, vamos dizer, a esse antagonismo e está fazendo um juízo muito crítico. E esse é um parâmetro bastante importante, porque se de fato se tratasse de uma reforma legítima, de melhora, esses órgãos que não têm, vamos dizer, esse compromisso direto, porque geralmente as pessoas julgam, bom, quem tem um interesse está sendo atacado vai criticar, quem tem outro interesse vai elogiar. Mas a gente percebe que as pessoas que estão distantes do interesse direto, academia, magistratura, Ministério Público, órgãos internacionais, todos condenam as alterações, porque basicamente uma reforma feita no gabinete de empresas e de setores para atender demandas específicas permeadas por um discurso absolutamente falso, que é o do crescimento da economia, da melhoria da empregabilidade, etc. Algo que nunca foi evidenciado ou demonstrado. Vamos ter uma melhora. Pelo contrário, vamos pegar aqui um exemplo, o trabalho intermitente. Se diz, estamos legalizando uma situação, bico, etc. É o contrário. Essa alteração ela foi feita para atender certos interesses de empresas específicas que agora fazem o oposto. Elas já demitem ou planejam contratar nessa nova modalidade e, portanto, que você tem uma precarização daquele emprego que já existia. Então, veja, isso e outras coisas. Banco, ele não tinha problema de caixa ou de fluxo para ter funcionários. O que o banco faz agora é um estudo. Bom, agora eu tenho novas modalidades, vou enquadrar as pessoas que eu já tinha trabalhando, aquela força de trabalho que já estava empregada aqui, numa nova modalidade que é prejudicial. Então, a gente estava, antes de começar o programa, estava até conversando com o Luciano aqui, essa questão do trabalho intermitente e das empresas que já estão fazendo propaganda, né? Então, teve uma rede de comida, né, de restaurantes, que falava assim, olha, venha trabalhar aqui, oportunidade, trabalho intermitente, R$ 4,45 a hora, 5 horas por semana. Com outro efeito perverso também que diz respeito à questão previdenciária. Você tem que recolher, não é isso? Porque como tem aquele recolhimento complementar, no final a pessoa teria que ter uma outra fonte de renda para atingir o patamar mínimo e lá na frente ter uma aposentadoria sobre regras que ficarão duríssimas após essa, entre aspas, reforma, na verdade, uma alteração bastante maléfica no campo previdenciário. Mas como funciona? Eu vou pegar os 4... Eu vou ter que recolher o meu próprio... Um complemento. Eu vou fazer um complemento. Para conseguir atingir aquilo que seria o piso. Então eu vou ganhar R$ 27 lá por semana e eu vou ter que dar um jeito de oferir algum tipo de renda para completar. Agora, uma coisa importante também, eu concordo com a sua análise, é dizer que o artigo 9º da CLT e as fraudes, todo o sistema de proteção contra fraudes permanece vigente e ativo. Não é? Então, evidentemente, quando se analisa uma situação dessas, tem que se verificar necessariamente se aquilo foi de fato o que está na lei ou de fato aquilo é um subterfúgio, é uma fraude, é uma situação em que não se encaixaria em absoluto na figura. Não é?
A questão do trabalho intermitente, inclusive, na nossa segunda jornada, que eu estava mencionando aqui no bloco anterior, é um exemplo muito claro, porque não é qualquer trabalho que possa ser realizado em momentos diferentes que será o trabalho intermitente, né? O trabalho intermitente, ele precisa necessariamente estar vinculado principalmente a uma atividade econômica intermitente, né? Ou estar vinculado a um fato imprevisível. Porque se há previsibilidade, há um contrato normal. Porque existe, qualquer trabalhador pode ter um contrato de 2 dias por semana, um contrato regular, ordinário. Agora, no caso de uma assim. agência bancária que abre todo dia, das 10 às 16, Sim. ou de um supermercado, você sabe que não pode ser intermitente, Por exemplo, porque aquela não é uma atividade... Tem um exemplo, digamos assim, dos porteiros, digamos, né? Que tem o folguista, ou que tem aquele que vem, os vigilantes, o que vem cobrir os intervalos de refeição, não é? É claro que essa situação é uma situação absolutamente cotidiana, ordinária e previsível para o empregador. Jamais poderá ser um trabalho intermitente, né? No nosso entendimento, no entendimento do que foi aprovado na jornada da ANAMATRA. A gente percebe que quando nós falamos em trabalho intermitente, é praticamente a ausência de jornada, né? Você desregulamenta toda a jornada, então a legislação em específico, ela observou muito esse tema, não é isso, professor? Então, a questão jornada de trabalho foi o tema mais afligido dentro da reforma trabalhista. Tanto que eu tenho intervalo. E aí, quando você pega em específico a questão da jornada intermitente, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Exatamente você dizer para o trabalhador que ele não tem mais uma jornada específica. E, portanto, não tem uma garantia de rendimento. Né? E aí, quer dizer, quando a gente volta para o contexto da contradição, né? Há 100 anos atrás, os trabalhadores tinham suas bandeiras de luta, né? Que era você ter uma jornada de trabalho específica, para que você pudesse ter lazer, para que você pudesse ter educação, para que você pudesse ter um tempo para a família ou para a religião. E quando você diz para o trabalhador que a partir daquele momento ele tem que ficar à disposição exclusiva daquele empregador, né? Ou de alguns empregadores, né? Sob pena, inclusive, de multa. Sob pena de multa, é dizer para ele, olha, agora você... Essa, né? Se você não ficar à disposição, você não vai pagar uma multa. Você perdeu o acesso à educação, você perdeu a possibilidade de ter um culto religioso, a praticar um esporte, por exemplo. Então, você está negando algumas condições essenciais para a vida, né, daquele ser humano. Então, ele acaba, como nós estávamos dizendo no início, né? Você robotizou aquele trabalhador. Então, ele virou um burro de carga que só vai servir para fazer aquela função. Silvana, a ANAMATRA entrou com uma ação contra a Confederação Nacional dos Transportes por causa dessa questão, não foi? Na verdade, foi divulgado e a Confederação começou a distribuir entre seus associados um modelo de como fazer uma representação contra um juiz, que não segue segundo os parâmetros, imagino, delas, né? Que não segue Mas isso a para os legislação. trabalhadores e isso para os empresários? Para os Para os empresários, né? para os associados da Confederação de Empregadores. Não é? E o que a ANAMATRA fez foi entrar com uma ação para inibir esse tipo de atividade, que é uma atividade completamente ilegal sob a nossa ótica. Não é? Quer dizer, não é possível que se coíba um juiz de julgar para que julgue como uma das partes quer, não é? E que se ameace a sua carreira, se ameace a sua independência, que é um dos pilares democráticos do Estado Democrático de Direito, a independência do judiciário, não é? Que se ofenda esse pilar principal, não é? É muito grave, é uma situação inadmissível. Isso é um absurdo e a gente já tem aqui em vários bancos, Camilo, até vou pedir para você comentar isso, que você comentou da outra vez, tem vários bancos que dão cursos explicando como as testemunhas devem se comportar lá nas audiências. A gente já fez matérias na Folha Bancária, já denunciou, e tem um item lá na reforma que fala da pena ao trabalhador se ele, por acaso, se o empregador comprovar que a reclamação dele não é
não é verdadeira, ou Isso, na se verdade litigar de má fé, né? litigância de má fé, que eu não sei o juridiquês, Exato. mas é litigância de má Por fé. alteração você- da verdade dos fatos. Ou seja, e já teve um caso, acho que em Salvador, que o trabalhador entrou com um pedido que ele estava reclamando R$30 mil e ele teve que pagar R$8.500. Então, como faz isso? Sendo que os empresários propõem uma reforma que vai ser boa apenas para eles. Aí tem esse policiamento nos juízes para que os juízes não julguem favorável aos trabalhadores. Aí tem uma pressão para que o próprio trabalhador vá depor contra... Como nós vamos chegar? Que direito? O que vai nos proteger no campo essa do questão direito? da litigância de má-fé, na realidade, ela já tinha uma previsão, vamos dizer, na legislação processual civil geral, era aplicado o direito do trabalho, procurou nessa regulamentação tornar mais específico e efetivo isso dentro desse espírito que, de certo modo, é o de tentar inibir as pessoas de ingressarem no judiciário, somado às outras questões comentadas relativas a custas, perícia, honorários sucumbenciais. Existe toda uma lógica geral para inibir as pessoas de buscarem um acesso ao poder judiciário, que é uma contratendência mundial. Enquanto todos os países do mundo pensam como ampliar o acesso, aqui a gente fez uma alteração legislativa que caminha na contramão. E um ponto destacado aqui, bem importante, diz respeito à questão da insegurança jurídica. Isso mostra como custa caro deixar a democracia de lado e a legitimidade política do governante de lado. Por quê? Ter um governante sem legitimidade. Porque muitas empresas, elas estão hesitando em adotarem alguns pontos relativos à alteração legislativa, porque não sabem como o Ministério Público e o Poder Judiciário vão se comportar. E por que não sabem? Porque não consultaram adequadamente ou o Poder Judiciário ou o Ministério Público para dizer, olha, eu vou colocar isso aqui, como é que isso aqui a gente pode melhorar? Como é que a gente aplica isso sem dar margem, por exemplo, essa questão que foi colocada? O que pode ser enquadrado intermitente e não pode? Eu tenho certeza. Se essa alteração tivesse um nível de diálogo melhor, a lei teria esclarecido melhor e, note, portanto, o prejuízo seria menor, porque agora uma empresa se vê numa situação, ela acha que tem uma série de oportunidades, ela vai tentar explorar isso daí como uma legislação mal feita, porque quando feita por um governo ilegítimo e sem diálogo, sem um caráter democrático, Vai ser muito ela questionada, vai ser questionada, o Poder pela Judiciário sociedade. vai cumprir o papel Claro. institucional dele, que é interpretar a lei, inclusive conforme os princípios gerais de direito do trabalho e da Constituição, e pode ter certeza, vai colocar limites. Aí depois o empresário vai dizer, nossa, o Poder Judiciário me prejudicou, etc. Negativo. O legislador e um governo, vamos dizer claramente, golpista, que fez uma reforma de maneira autoritária, não democrática, criou um ambiente que depois vai explodir, que vai gerar consequências econômicas ruins para empregado e empregador, inclusive, no limite. E por conta do modo como essa alteração ela foi construída. Para as pessoas entenderem, o golpismo, ele consegue produzir resultado nefasto até para o empresário. Até o empresário, sob certo aspecto, vai sofrer e vai pagar um preço por isso. Tem acho que a gente vê aqui no sindicato, tem vários bancos preocupados também, porque isso que estão falando, é um debate que vai ficar, segundo a Ana Mata, 10, 15 anos em debate, né? As pessoas não têm... Aí você imagina, os juízes não têm autonomia, não têm liberdade para interpretar a lei de acordo com a Constituição. Aí você tem os trabalhadores, aí eu já ia falar para o Luciano, né, comentar sobre isso, os trabalhadores estão fazendo movimentos fortíssimos, primeiro, para derrubar essa reforma, né, a gente a CUT está com um projeto de lei de iniciativa popular, propondo aí um abaixo-assinado para que a gente consiga questionar essa lei, criar um outro projeto que seja, sim, esse dialogado com a sociedade, com os trabalhadores. E tem uma série de atividades que a gente está fazendo, inclusive dia 5 a gente vai fazer ato que vai juntar essa questão e outra questão absurda, que é a questão da reforma da Previdência, que em breve nós vamos fazer um outro programa para discutir isso também. Quando a gente fala a respeito da falta de equilíbrio entre os poderes, não é isso? Se você não tem esse equilíbrio entre o executivo, o legislativo e o judiciário, o que acaba acontecendo, Neiva? Primeiro, caos social, que é esse momento que nós estamos vivendo. Eu me recordo, por exemplo, que há 13, 14 anos atrás, uma trabalhadora bancária, ela tinha um benefício permanente se ela fosse lesionada por uma lesão permanente. Então, hoje nós vemos o quê? Né? Que a questão de saúde, previdência, você
constrói trabalhadores, né, que são acidentados, que eles não têm direitos, não têm garantias, né, permanentemente. Né, e os benefícios que eles poderiam receber, eles estão fora, né, da sua carta de possibilidades para hoje. Com isso, você acaba gerando uma sociedade, professor, onde você vê que as pessoas elas não têm emprego, né, elas não têm esperança, o caos social institucionalizado, o que gera uma possibilidade de barbárie. Então, aí você começa a perceber, por exemplo, os discursos de extrema-direita tomando força também na sociedade. O que é pior, né? Porque você acaba convivendo com a possibilidade do fantasma do autoritarismo retornar para a nossa sociedade. E nós, enquanto sociedade civil organizada, enquanto sindicatos, associações, né, nós temos o dever de procurar garantir que esse equilíbrio ele se restabeleça. Né? Então, a inconstitucionalidade da reforma trabalhista ela está sendo debatida e a Central Única dos Trabalhadores, no nosso sindicato afiliado à Central Única dos Trabalhadores, ela entrou com uma ação de inconstitucionalidade para revogar os efeitos da lei. Né? Isso pura e simplesmente. Mas isso só se efetiva se as pessoas acordarem para esse momento histórico que o Brasil está passando. Então não adianta as pessoas olharem e pensar, não é comigo, não é com a minha categoria. Por isso que nós, enquanto comerciários, bancários, seguranças, os porteiros, os vigilantes, nós temos feito toda uma discussão dentro do macrosetor para que a gente consiga organizar as pessoas em torno da retomada desses direitos, da retomada da democracia no Brasil. Né? Isso passa muito agora por 2018. Né? Então é importante que as pessoas elas comecem a pensar em alternativas, em saídas, né? O trabalho está mudando. Então, nós percebemos o quê? Que hoje a inserção de dados é outra, o trabalho tecnológico é outra. Então, para o que caminha? Né? Para o trabalhador bancário, agora ele vai ser um aplicativo, né? Onde eu posso trabalhar da minha casa, né? Em que condições, né? Então, de repente, o Banco do Brasil pode contratar um trabalhador da Índia que, enquanto cozinha com as crianças, vai também responder a uma questão específica. Então, a qualidade do trabalho, né, do profissional em si, né, acaba se perdendo no espaço. E aí, o que acontece? O trabalhador, na nossa faixa etária de 20 a 40 anos, já é uma geração. Essa geração que está chegando agora para o mercado de trabalho, sem perspectivas nem de previdência, nem de direitos, né, nem de uma sociedade que possa garantir minimamente condições para que ele vá ascender no mercado, gera uma desesperança. Né? Então, a desesperança gera insegurança que o professor estava colocando. E essa insegurança, né, faz com que a gente perca totalmente o sentido da palavra solidariedade de classe. Então, nós perdemos esse sentido, professor. Enquanto nós não nos percebermos enquanto participantes de uma mesma classe social, que nós somos trabalhadores, que a gente temos direitos e interesses que eles são comuns, esses direitos eles precisam ser preservados, ser garantidos, né? Não adianta as instituições, né, apenas, né, cuidarem disso. Então, nós queríamos fazer um chamamento para toda a sociedade. Que o momento de reação é agora, Neiva. Se nós não nos organizarmos e começarmos a pensar a política, né? Nós não somos contra as pessoas que batem panela, não, professor. Nós não somos contra nenhum tipo de manifestação. Mas nós queremos que cada uma das pessoas, né, homem e mulher na nossa sociedade, ela assuma esse papel de vanguarda nesse momento histórico e vá dizer, não, eu sou um cidadão, eu preciso ter direitos respeitados, né? Eu quero ser respeitado enquanto indivíduo, enquanto trabalhador, mas como pessoa humana também. E o que a reforma trabalhista ela propõe, né, é exatamente uma retirada de um direito humano, que é o direito ao acesso ao trabalho, ao acesso ao emprego, e agora se agravando muito mais nessa semana com a questão da Previdência. Né? Então, nós temos que, de alguma forma, tentar barrar a reforma da Previdência, que nós estávamos dizendo lá na nossa região, que não é uma reforma, é uma sentença de morte para o trabalhar sem acesso à segurança, à saúde, né?
e a previdência social. Né? Então, é Luciano, um pouco você do nosso dá ponto essa de questão vista. da consciência, né? É uma disputa que a gente faz cotidianamente, porque o bombardeio de informações que chegam aos trabalhadores é de que a coisa é boa, de que é para modernizar, que é para chegar no século XXI. E a gente tem feito esse espaço aqui é um espaço muito importante. Quero agradecer de novo vocês terem aceitado nosso convite para fazer esse papo, porque a gente não vai ver esse tipo de debate nas grandes redes de TV, nem nos jornais, que não é interesse deles fazer esse debate. A gente aqui no sindicato fez essa cartilha antes da primeira... Antes da aprovação da reforma, trazendo aqui de forma bem didática o que ia mudar, né? A gente aproveitou muito daquela sua exposição que você fez conosco, professor Diese também. E quem tiver interesse pode pegar no nosso site, né, no www.spbancário.com.br, dá para você fazer o download, mas também se quiser procurar no sindicato, a gente tem para distribuir. A informação é muito importante, porque o que está sendo disseminado é de que é bacana, de que vai modernizar, mas não é. Tem muita coisa que a gente não consegue nem interpretar, se não for com a ajuda de vocês que são magistrados, professores, para nós trabalhadores entender o que está escrito lá e o que vai colocar em risco para nós, a gente não consegue avançar nessa consciência. Eu já falei para vocês que a gente está coletando assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular, que a Central Única dos Trabalhadores e outras frentes estão propondo. Nós queremos chegar a 1.300.000 assinaturas. Então, você que está nos assistindo, se não assinou ainda esse abaixo-assinado, se você é contra essa reforma que tira direitos, que prejudica as condições de trabalho, que não vai gerar emprego e que vai trazer uma situação de caos social, como disseram aqui, por favor, assine, baixe e faça o download no nosso site. E também no dia 5 de dezembro agora, as centrais sindicais, as frentes populares vão estar organizando uma grande greve, né, contra a reforma da Previdência, que é outro assunto que nós vamos tratar aqui no outro programa. Nós já tratamos em outros, vocês podem procurar aí no site, vão achar vários especialistas conversando com a gente sobre isso, mas a reforma que foi proposta, essas emendas que foram apresentadas, emendas aglutinativas, né, que é um assunto que vocês podem vir conversar com a gente outro dia, elas pioram o que já estava na proposta inicial, né, que vai impedir que nós todos não nos aposentemos. Então, dia 5, nós vamos estar nas ruas, estamos chamando greve contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, por nenhum direito a menos. É importante que você, trabalhador, trabalhadora, que está nos assistindo, que está entendendo um pouco desse debate, se junte conosco nesse esforço. E aí, como o nosso programa está acabando, eu já estou me falando aqui do ponto que é para eu pedir para vocês fazer as considerações finais e se despedirem. Se tiver alguma dúvida que ficou, alguma pergunta que você queria fazer, não fez, alguma coisa que você não entendeu, pode colocar nos comentários, manda para a gente, que aí a gente vai procurar a Silvana, o Luciano, o professor Camilo, que está sempre conosco aqui nas atividades da faculdade, e a gente responde ou por e-mail ou por WhatsApp. Também cadastre nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, converse com mais trabalhadores, procura aqui a nossa cartilha. A Anamatra tem algum material para disponibilizar, para a gente divulgar para os bancários, para os trabalhadores? No site da Anamatra, www.anamatra.org, temos disponíveis para verificação todas as teses, as 105 teses que foram aprovadas na nossa jornada e também a nota técnica que foi realizada sobre as inconstitucionalidades em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, o SINAIT e a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Então tá aí, gente. Aí vocês podem baixar, vocês podem depois nos procurar, se não entender alguma coisa, a gente vai atrás da Silvana, ela ajuda a gente a fazer a tecla SAP. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, foi um rápido papo, é um papo muito importante. Eu queria já me despedir e passar para vocês fazerem suas considerações finais, começando aqui pelo Camilo, que chegou depois, que a gente estava batendo papo faz tempo, Camilo. Eu acompanhei. Dizer que foi destacado um ponto muito importante. A alteração legislativa, ela só consegue ser legitimar acompanhada de um discurso ideológico que ataca instituições que defendem o trabalhador, seja a universidade, seja o meio artístico, seja os sindicatos. Existe um movimento orquestrado para tentar deslegitimar a esquerda e deslegitimar partidos de esquerda e instituições que tradicionalmente estão aliados
com os trabalhadores. Então, quem assiste o programa tem que saber que a esquerda tem sempre uma vantagem sobre a direita, que é a força da verdade. Quem se informa descobre quais são as reais causas e efeitos dessa alteração legislativa e percebe quão perniciosa ela é para os trabalhadores e para um todo da sociedade. Muito bem. Bom, primeiro é um prazer te conhecer, professor Camilo, Silvana também, é um prazer enorme ter te encontrado aqui hoje no café. Queria me despedir, né, usando uma palavra também da Neiva, né? A Neiva falou sobre o cotidiano. O que é o cotidiano, né, para as pessoas que estão assistindo? Cotidiano, eu acordo, né, eu tomo café, eu almoço, eu janto, eu vou dormir. Eu queria que as pessoas que estão nos assistindo agora, e vamos assistir posteriormente, elas pudessem acrescentar no seu cotidiano 2 questões somente, né? Uma delas, né, eu também me organizo, né, enquanto trabalhador. E uma outra palavra para você acrescentar no teu cotidiano, né? Eu luto pelos meus direitos. Esse é o nosso cotidiano enquanto dirigente sindical, né? A gente dorme, a gente acorda, a gente é pai de família, a gente trabalha também como cada um de vocês, assim como a Ana Matra, assim como, né, os acadêmicos, né? Mas nós queremos que você, trabalhador que está nos assistindo, você também inclua no seu cotidiano essas palavras. Eu me organizo e eu luto e reivindico os meus direitos, né? Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Silvana. Neiva, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. A Ana Matra está sempre disposta a participar, a conversar, a trazer essas questões que são fundamentais para a reflexão e dizer que no equilíbrio entre os poderes de uma sociedade democrática, o poder judiciário é fundamental. Ele é a garantia de cidadania, ele é o local onde qualquer cidadão pode ir para fazer valer os seus direitos. E no nosso caso, a Justiça do Trabalho, que é a justiça mais vinculada aos trabalhadores, que é uma justiça que tem, por seu princípio, solucionar os conflitos, tentando dar um equilíbrio maior nessa relação tão desigual entre o trabalhador e o empregador, ela é um espaço democrático, é um espaço de debate, de reflexão, de construção de pensamento e que isso deve ser apoiado por toda a sociedade e pelos trabalhadores que têm interesse em manter a Justiça do Trabalho independente, livre e forte. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, eu também quero deixar meu recado, quero que o pessoal que esteja nos assistindo se preparem para o dia 5, né, que é um grande dia de mobilização nacional contra o desmonte trabalhista, contra a reforma da Previdência, que vai também tirar mais direitos dos trabalhadores se nós permitirmos, se nós não nos organizarmos, não cobrarmos os nossos direitos. Continuem pressionando os deputados que aprovaram essa lei. No site do sindicato vocês vão ter lá os partidos e os nomes dos deputados que aprovaram, senadores que aprovaram essa lei que é tão ruim para os trabalhadores, só é bom para uma parte do empresariado. Na reforma da Previdência, nós precisamos de continuar pressionando, porque precisa de mais voto ainda para aprovar a medida que foi apresentada. Então, assim, o nosso recado sempre é só a luta te garante. A gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar só reclamando, tem que se informar, tem que se organizar, tem que se sindicalizar, porque um dos pontos da reforma que a gente não conversou aqui, né, porque o tempo é curto, é atacar os sindicatos que são organizados, combativos, para que eles não possam organizar os trabalhadores para reivindicar seus direitos, seja pela mobilização direta, seja na Justiça do Trabalho, seja na representação, na negociação. Então, a gente está tentando transformar aqui um papo agradável, mas são situações muito graves que você tem que se apropriar disso, tem que estar atento, tem que descobrir da verdade, aí, como diz o professor Camilo, e tem que estar conosco, porque todos estamos do mesmo lado, todos nós dependemos do trabalho, ou para sobreviver, ou porque nós empreendemos, somos do comércio, ou somos pequenos empresários, e essa reforma foi encomendada por uma pequeníssima parte dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, de pessoas que têm interesses transnacionais enormes aqui no país, e não vai nem beneficiar uma parte do empresariado que às vezes reproduz esse debate. Uma boa noite para vocês e não percam o próximo programa que vai falar sobre a reforma da Previdência. Boa noite, até o próximo.